Olá, seja bem-vindo ao vídeo de hoje, onde nós vamos conversar com a professora, doutora Valquíria Lima, que é diretora científica da Associação Brasileira de Ginástica Laboral e presidente recém-eleita, com um grande desafio pela frente. Val, muito obrigado por aceitar o convite. Por conversar Eu que agradeço o convite. E falando nisso, o ano começando, 2019, eu queria entender um pouquinho como tu vê os desafios da ginástica laboral moderna. O que a gente tem pela frente aí para conquistar ainda e o que a gente precisa vencer para realmente alcançar aquele patamar alto que todos nós profissionais queremos. Nós estamos numa fase bem importante para os profissionais de educação física e para toda a área de segurança, medicina ocupacional e recursos humanos, que é a implantação do E-Social. E dentro do E-Social não é só as questões trabalhistas. As empresas vão ter que reportar os riscos ambientais e ergonômicos. E dentro dos riscos ergonômicos entra também a questão dos riscos biomecânicos. Então, eu acredito que o grande desafio para o profissional de educação física é revisar com os seus clientes, com a sua empresa, com o seu coordenador, como que ele está planejando a ginástica laboral. Ele está considerando realmente a postura mais utilizada no trabalho? Ele tem essa visão das estruturas mais sobrecarregadas ou mais utilizadas, porque nem sempre é sobrecarregado, mas essa visão, mais cinesiológica da postura, para que realmente a ginástica laboral continue como um programa de promoção da saúde, incentivando uma rotina mais ativa, integrando os funcionários, mas que também tem exercícios específicos para compensar a postura, diminuir a fadiga e, com isso, realizar a prevenção de lesões. Que aí o programa de ginástica laboral ele fica alinhado com a diminuição dos riscos ergonômicos, biomecânicos e colabora também para os aspectos cognitivos e psicossociais. Isso vai exigir então que o profissional se prepare cada vez mais, que a gente busque uma ginástica laboral científica mesmo, né? E não o alongamento pelo alongamento ou o exercício pelo exercício, né? Eu tenho conversado muito com vários profissionais de educação física dentro da BGL, de alguns cursos, de algumas empresas. E o que a gente vem conversando é que até hoje, até mesmo o cliente, às vezes ele não sabe o que ele quer da ginástica laboral. Ele quer um programa de qualidade de vida, ele quer dar o benefício, ele quer prevenção à lesão, ele quer incentivar a prática de atividade física, ele quer um combo de coisas. Tudo bem, a gente pode atender, mas eu vou ter que fazer um planejamento onde, ao mesmo tempo que eu estou incentivando a prática de atividade física e trabalhando a questão da educação em saúde, eu tenho exercícios específicos. E esses exercícios específicos, eles exigem um conhecimento de anatomia, biomecânica, cinesiologia mais aprofundado, para que você não chegue assim só para exemplificar. Vou fazer um exercício para a coluna cervical. Eu vou apoiar a mão atrás da cabeça e fazer a flexão da coluna cervical. Ótimo, você está alongando os extensores da coluna cervical. Mas quais os músculos você realmente quer alongar? É o semiespinal da cabeça, semiespinal do pescoço, longuíssimo do pescoço? Não, eu quero alongar o semiespinal e o longuíssimo, não quero trabalhar agora tanto com o levantador da escápula, trapézio ou escalenos, porque meu objetivo é aliviar a tensão mais próxima do occipital, porque é um pessoal, uma área, por exemplo, de atendimento que usa muito headset e fica com muita tensão. Então, o profissional, ele está se preparando para ministrar uma aula de ginástica laboral específica para aquele setor. Isso eu falo bastante aqui, que é com relação ao entendimento profundo da tarefa, né? E de que forma a tarefa e a função dele impacta na vida e na saúde do trabalhador. E aí, cada vez mais que o profissional tiver esse olhar, né? Conseguir olhar para o trabalho, olhar para o ser humano que está realizando o trabalho, e aí buscar no seu leque de conhecimento os exercícios específicos para atenuar ou para, enfim, minimizar aqueles impactos negativos, né? É isso que a gente espera cada vez mais dos profissionais, assim, né? Nas nossas empresas também, que realmente entreguem resultados efetivos, né?
Eu acho que o profissional ele vai passar por uma fase que ele tem que aproveitar a oportunidade. Para mostrar o programa de ginástica laboral realmente como uma das ações benéficas para a saúde do trabalhador em vários departamentos. Né? Então, quando você olha sob o olhar de recursos humanos, é uma coisa. Quando você olha pela janela da segurança, é outra. Quando você olha pela área de saúde e medicina ocupacional, é outro. E como que a gente vai fazer essa divisão? Planejamento. Claro. Eu vou ter que sentar, planejar as aulas 5, 3, 2 vezes por semana, né? Então realmente vai exigir e isso vai trazer uma recompensa, porque eu acredito que o trabalho cada vez mais técnico, mais científico, um profissional mais especializado, com o passar do tempo vem o reconhecimento. Sim. Eu achei bem interessante o que tu falou ali do alongamento da cervical, porque alongamento do pescoço não é alongamento do pescoço, né? Tem alongamentos e alongamentos. E assim, comparando com a ginástica laboral também não é ginástica laboral. Ginástica laboral, vindo uma demanda da segurança, talvez tenha que ter um enfoque diferente. Uma demanda de recursos humanos é um outro, do financeiro é outro, né? E muitas vezes é uma demanda que eles acham que tem que ter, né? Uma empresa menor que talvez não tenha toda essa estrutura, ele acha que tem que ter uma ginástica laboral, mas ele não sabe por quê, porque é o próprio dono que quer, ou uma demanda dos trabalhadores. E aí acho que entra o papel do profissional que vai implantar, o profissional consultor, né? Que possa olhar aquele cenário e aí oferecer para ele, para aquela empresa, o programa ideal, né? E o que você falou é importantíssimo. Quem é o profissional especializado em ginástica laboral? É você, sou eu, é você. Então, nós temos que orientar a empresa, o gestor, do que nós estamos avaliando em termos de planejamento de aula, né? E uma coisa que eu vejo, né, da minha equipe e que a gente conquistou ao longo dos anos, é que a ginástica laboral não pode mais ser comparada com a ginástica de academia, com a ginástica localizada comum. Mas comum não no sentido de reduzir a importância, não é isso. Mas na academia, eu não vou fazer alongamento para os extensores e flexores do polegar, porque eu trabalho com uma ferramenta. Mas na ginástica laboral eu vou fazer um exercício de alongamento dos lumbricais, de diminuição, de encurtamento dos flexores do punho. Então é um treinamento específico. E aí a empresa começa a ser atendida de uma forma mais personalizada. Ela começa a valorizar e ver realmente o benefício da implantação do programa. Internacionalmente, inclusive eu fiz no meu doutorado recentemente uma revisão, o que se procura em várias partes do mundo entender é o impacto do programa de ginástica laboral para a redução da fadiga e dor musculoesquelética. E isso tem se comprovado cientificamente em estudos controlados, randomizados, acompanhamento com toda a rigorosidade científica, desde que sejam exercícios específicos baseados na postura do trabalhador. E também a mudança de comportamento, que incluir a ginástica laboral, minutos de pausas durante o dia, com um profissional especializado orientando, estimula o funcionário a aumentar as suas horas de lazer ativo fora do horário de trabalho, a começar a fazer uma caminhada, aprender a fazer uma caminhada, né? Sair com o seu filho de final de semana e no lugar de ficar só numa lanchonete ou num shopping, no cinema, também levá-lo para andar de bicicleta, correr no parque, trocar o lazer mais estático, mais sedentário, pelo lazer mais ativo. Ival, aí eu tenho uma curiosidade que é com relação à tua carreira, porque eu sei que tu foi uma das primeiras a iniciar o trabalho com ginástica laboral, né, no Brasil. E eu queria saber como é que era naquela época e o quanto nós avançamos e como é hoje, né? Ou se não avançamos, enfim, como é que é? Não, eu acho que avançou. Eu, quando comecei a trabalhar com a ginástica laboral entre 93 e 94, a gente está falando de 25 anos atrás, nós não tínhamos internet. Então, assim, eu ouvi falar que no Rio Grande do Sul tinha empresas.
Eu vi falar que Santa Catarina tinha algumas iniciativas, programas com multiplicadores, mas você não tinha material para ler, você não tinha nada, você não tinha informações, né? Um técnico de segurança do trabalho, na época, comentou comigo sobre a LER, lesão por esforço repetitivo, e que ele entendia que essa ginástica podia colaborar. Então eu comecei a ler um pouquinho sobre, já na época, essa questão das lesões. Então eu vejo que a grande mudança foi o acesso à informação, né? Eu tive um grande amigo, que é o professor Eliseu, que veio aqui para o Rio Grande do Sul, visitou Porto Alegre, Santa Maria, a universidade, tirou xerox na época para mim, das primeiras dissertações de mestrado, de estudos. Então, assim, o Rio Grande do Sul é uma honra para mim, é sempre uma alegria estar aqui, porque para nós é o berço, né, onde começou a história da ginástica laboral, até com a equipe do SESI, já na década de 75, ali 80, já estavam, né, iniciando os seus programas. Então, eu senti que no começo eu só sabia que o nome era ginástica laboral. Depois eu tive acesso a alguns estudos que era ginástica laboral compensatória para compensar a postura no trabalho. Mas nós não tínhamos livros, não tínhamos um olhar do ponto de vista fisiológico, do ponto de vista de treinamento, de exercício, né? Qual o papel do profissional de educação física como promotor da saúde na saúde ocupacional. E o que foi mais difícil para mim no início, que me pegou de surpresa, porque eu era uma profissional de educação física recém-formada, quando o médico me perguntou como que nós vamos comprovar os resultados e indicadores para a diretoria. Mas esse desafio é até hoje, né? É até hoje, né? Então, mas imagina na época, sim, né? Então, eu vejo que isso evoluiu. Apesar de ainda termos dúvidas, hoje nós temos vários livros, grandes autores, autoras de ginástica laboral, várias dissertações de mestrado, sistemas de doutorado, sistemas de gestão, cursos de ginástica laboral, tem muito material. Agora, uma coisa me preocupa, Alessandro, muitos profissionais de educação física, às vezes eu presencio isso nos cursos, fala assim, a ginástica laboral não tem comprovação científica. Tem sim. Nós temos estudos brasileiros, estudos internacionais, mostrando cientificamente que quando bem aplicado, quando um programa bem estruturado, principalmente com foco em ergonomia, em gestão da qualidade de vida no trabalho, se tem diminuição da percepção de dor e fadiga, melhora do nível de atividade física, que é a mudança do comportamento para um estilo de vida mais ativo, menor percepção de estresse, né? Então, eu não posso generalizar aquilo que eu não conheço profundamente. A ginástica laboral melhora a produtividade. Peraí, aí a gente tem que discutir, né? Porque já é vários itens. Mas assim, só para não fugir do que você me perguntou e encerrar, eu vejo que essa foi a grande mudança. As empresas estão mais atentas para aquilo que elas querem contratar. Nós completamos agora 20 anos de profissão regulamentada. Quando eu comecei a minha empresa a trabalhar, né, nós não éramos uma profissão regulamentada, né? Então tinha estagiário, tinha multiplicador, sim, tinha técnico de segurança, dando aula de ginástica na empresa. Então até isso... hoje ainda, então até é legal deixar claro isso, né? Ainda você vai chegar talvez numa empresa aí e vão pedir para você treinar multiplicadores, que não, nada mais é do que ensinar ou tentar ensinar para um colaborador da empresa para que ele reproduza os exercícios lá na frente. Então fique bem claro, isso é ilegal, né? Então, é exercício ilegal da profissão. A partir do momento que o exercício de forma regular só pode ser orientado por um profissional de educação física, né, diante da nossa lei de regulamentação, então tem que não pode ter profissionais de outra área, né? Você não vai num dentista treinar por 8 horas e depois sair arrancando o dente ou fazendo restauração nas pessoas.
Então, nós somos uma profissão regulamentada, um curso universitário, né, reconhecido pelo MEC, temos que fazer a nossa faculdade aí 5 anos, né, para que a gente possa ser um bacharel e, mais importante, nós somos profissionais da área da saúde e nós somos educadores também. Então, é uma responsabilidade muito grande, né? Então, essa foi uma evolução muito bacana. Então, as empresas precisam contratar empresas jurídicas que possuem o CREF jurídico para atuar com programas de exercício e atividade física, qualidade de vida no trabalho, com esse foco, né, específico do condicionamento físico em geral. O profissional tem que ser reconhecido porque ele está atendendo, né, a população, a sociedade. Então, ele também tem que ser um profissional responsável, né, tecnicamente pela sua atividade, e a empresa hoje coloca isso nas suas concorrências, nas suas licitações. Então eu acho que houve sim uma grande profissionalização. E com o surgimento da Associação Brasileira de Ginástica Laboral em 2007, que nós começamos a nos reunir, né, como empresários, como os profissionais da área, inclusive estamos aqui porque nos conhecemos por meio, né, da BGL. Então eu acho que foi uma evolução muito grande, sim. Esses últimos 25 anos não tem assim como comparar aquela ginástica com a que é de hoje, né? com o que é hoje. E o que tu diria assim para alguém que de repente está nos assistindo, mas que legal esse negócio, eu quero entrar para essa área, quero trabalhar com ginástica laboral, se formou agora, está iniciando a carreira, o que essa pessoa precisa levar em consideração para ser um bom profissional? Eu entendo que às vezes o profissional ele fica muito preocupado se ele é habilitado. Então, a habilitação é se você tem um curso superior adequado, se você tem um registro no seu conselho. Mas você precisa também estar qualificado, né? E nem sempre nós estamos qualificados por uma determinada área somente com o curso de graduação. Porque imagina o curso de graduação nos formar para todas as áreas. Impossível. Educação física tem uma área de atuação muito grande. Então, quando nós saímos da graduação, é importante perceber, né, algumas áreas que você tem mais habilidade, que você tem mais afinidade, que você queira atuar. Então, para quem vai atuar com ginástica laboral, é uma atividade de atuação interdisciplinar. O profissional de educação física, ele vai atuar no ambiente corporativo. É outra linguagem. Então, o que é um ambiente corporativo? O que é um PCMSO? O que é um risco ambiental? O que é ergonomia? O que é saúde ocupacional? O que é uma norma regulamentadora? Então, o profissional de educação física, ele tem que entrar nesse mundo corporativo, ler, estudar, procurar alguns cursos, mesmo que sejam cursos básicos, mas para observar, inclusive, a diferença do planejamento de aula. Que não é só você pegar, eu tenho 5 minutos de aula, eu vou pegar 5 exercícios, vou fazer um exercício de aquecimento, vou fazer 2, 3 exercícios no meio e um de finalização. Não, é um planejamento de aula muito mais criterioso. Isso eu sempre falo também, assim, as pessoas acham porque é 10, 15 minutos que não precisa de planejamento. E eu já digo ao contrário. Porque é 10 e 15 minutos que tem que ter planejamento, porque cada segundo é valioso ali, né? Exatamente. E que tempo que você vai trabalhar? Porque você está falando que a sua ginástica ela vai melhorar a força, a postura, a mobilidade, a flexibilidade. Eu vou trabalhar as posturas no alongamento estático, dinâmico, ativo e passivo por 20, 30 segundos, 45 segundos. Eu posso fazer uma facilitação, por exemplo, dentro do trabalho da ginástica laboral com exercício em dupla? Não posso. Eu posso aplicar exercícios de resistência muscular localizada, RML, quando eu não devo fazer o exercício de força? Porque lembrando que para prevenção de lesões eu preciso fortalecer e alongar. E a maioria acha que ginástica laboral é só alongar, só relaxar. Como que eu vou fazer um trabalho de percepção corporal e alinhamento postural dentro da ginástica laboral, sendo que alguns setores o barulho é tão grande das máquinas,
dos equipamentos que o funcionário nem consegue te escutar direito. E você precisa melhorar o padrão postural dele. Então é um desafio muito grande, foi o que você falou, cada segundo é muito valioso, né? E aqueles que gostam, né, que acabam se identificando com essa área, e eu sou suspeita para falar, acabam se apaixonando, porque uma coisa é você estar numa academia, numa praça, num clube, e ter 15, 20 alunos chegando para a tua aula. Outra coisa é você entrar numa empresa e de setor em setor e dar aula para 500 pessoas numa única manhã. Sim. Você vai da portaria até a diretoria. Então você tem acesso a todos os trabalhadores. Você leva o exercício, a promoção da saúde para um número muito grande de pessoas. E isso é contagiante, é desafiador, mas também é de muita responsabilidade. Ô Val, aí tem duas perguntas que são as que mais chegam, assim, que eu acho que é a que mais incomoda os profissionais, assim, no sentido de querer buscar a resposta. Uma delas é assim, eu sempre dou aula para as mesmas turmas, como é que eu venço aquela coisa de não ter mais ideia de exercício, ou não ter, manter a turma motivada com novas atividades, né? Porque um dia as pessoas, pelo menos os profissionais, dizem que acaba a criatividade, né? E outra é como é que eu consigo cliente de ginástica laboral. Eu estou olhando isso aí, estou gostando muito desse vídeo, eu queria trabalhar com isso, estava pensando de repente, e como é que eu consigo? Aonde é que eu vou trabalhar que não seja que não vá ser uma empresa que já presta serviço, por exemplo, uma prestadora de serviços? Isso é importante porque, igual a gente falou, a ginástica laboral, ela teve uma profissionalização e eu acho que a gente tem que aumentar isso para ter mais valorização dos programas. Então, a gente tem que pensar, primeira coisa, eu sou um profissional, eu vou fazer a prestação de serviços como pessoa física ou jurídica. Se eu sou pessoa física, ou eu sou um autônomo, ou eu sou um funcionário de uma empresa prestadora de serviço ou da própria empresa final que está contratando. Uma coisa importante é que não tem mais, na área de condicionamento físico, a Receita cortou, não podemos mais ser empreendedor individual, nós não podemos mais ser MEI. Então isso é importante porque senão a gente começa a bagunçar o mercado. Se eu como pessoa física ou pessoa jurídica vou apresentar o trabalho para uma empresa, você tem que lembrar que ele já é uma empresa constituída, uma empresa organizada, está esperando de você uma apresentação curricular ou jurídica da sua prestação de serviço. Ele não está esperando um projeto, que projeto é acadêmico. Ele está esperando uma proposta comercial. Então, como que é a apresentação do seu portfólio ou do seu currículo? Porque eu posso ser pessoa física, mas tem que ser uma boa apresentação, né? Se eu sou pessoa jurídica, como que eu vou apresentar? E como que eu vou fazer a proposta comercial? Eu tenho que analisar tudo para colocar no custo, que é uma grande discussão dentro da BGL. Na vontade de entrar para o mercado, tanto a pessoa física quanto as novas empresas se cobra qualquer coisa. Sim. Porque está pensando só naquela hora aula, não está pensando no uniforme. Claro, né? Ele faz um cálculo simples assim, eu ganho 20 na academia, então se eu cobrar 50 ali tá bom. Nossa, tá ótimo. Né? Quase 2 vezes mais, né? Exatamente. E aí tem uma coisa que acontece assim, no primeiro dia que tu já vai na empresa, eles já te perguntam, você pode me entregar o seu PPRA da sua empresa, ou o seu PCMSO, isso são documentos que custam dinheiro, que se você não tem conhecimento, acabou não incluindo no custo, né? Pode vir um dia antes aqui fazer integração, né? Que são reuniões para poder entender a cultura da empresa, as questões de segurança. Então, é hora a aula que você está deixando de ganhar em outro lugar para estar naquele dia que não estava no custo, né? Então, não é apenas a hora aula. O programa é um programa de ginástica laboral. Então, ele tem que ter os custos de uniforme, de transporte, né? Essa questão da locomoção, os materiais que você vai incluir na proposta, como que você vai fazer os relatórios, porque alguém vai ter que fazer esses relatórios de participação e de indicadores. Você vai ter que contratar uma pessoa para te ajudar a fazer os indicadores. Você vai ter algum equipamento para medir a flexibilidade ou a força. Então, são investimentos.
E às vezes eu vejo que o profissional, ele quer montar uma empresa, mas ele nem sabe por onde começar. Então, assim, eu entendo que hoje, para entrar na ginástica laboral, como toda profissão, você tem que adquirir experiência como profissional, como especialista do assunto. E se você tem o espírito empreendedor, você quer empreender o negócio, ótimo, procure o Sebrae, procure uma contabilidade, um advogado, faça um contrato adequado da sua empresa, tenha um mínimo, mesmo que seja uma empresa pequena, para atender uma empresa, mas que seja uma empresa especializada. A partir do momento que eu fechei, né, apresentei uma proposta comercial e fechei, vem o desafio que é do planejamento técnico. Então eu preciso novamente ter conhecimento para analisar toda a parte técnica de como eu vou começar a trabalhar naquela empresa. Porque você vai ter que ter uma ordem pedagógica didática, né? Você não vai começar com certos exercícios que são mais de maior exigência. Você não vai começar com todos os materiais. Então você vai ter que fazer um planejamento para você ir não só periodizando, digamos, mas sistematizando a ginástica laboral, porque ela precisa de uma periodização em termos de treinamento, mas ela precisa ter um olhar sistemático e anatômico também. Porque em 5, 10 minutos eu não consigo fazer uma aula específica para o corpo todo. Quantas vezes eu vou aplicar exercício de coluna cervical? Quantas vezes eu vou fazer de coluna lombar? Que tipos de exercício? Então eu falo que primeiro você separa o objetivo da empresa, os objetivos das aulas. Eu quero melhorar a flexibilidade da coluna cervical, vou pôr lá, região, coluna cervical. Aí eu vou separar todos os grupos musculares. Vamos supor que você coloque 4 grupos de coluna cervical. Você coloque, por exemplo, extensores numa aula, flexores em outra, flexores laterais em outra, a parte superior do trapézio com levantador de escápula em outra. Eu tenho 4 grupos musculares. Aí eu vou fazer um dia alongamento estático, ativo, outro dia eu vou trabalhar mobilidade, outro dia eu vou trabalhar resistência, aí eu separo as técnicas. Então de 4, se eu aplicar 4 técnicas para cada um, 4 vezes 4, eu já tenho 16 aulas de coluna cervical. Sim. Aí eu vou fazer um dia com bolinha, vou fazer um dia com borracha, vou fazer outro dia com uma bolinha de cravo para fazer automassagem. De dupla. Aí vem as estratégias, em pé, sentado, em dupla, em círculo. Então, de repente, de 16 aulas, eu já tenho 30 aulas diferentes de coluna cervical. Sim. E se eu montar 30 aulas diferentes para cada parte do corpo, eu vou dar aula pelo menos por 1 ou 2 anos sem repetir nenhuma aula. Então não existe isso, eu não tenho mais exercícios para ministrar na ginástica laboral. O que tem é falta de experiência e falta de conhecimento. E não tem um método, né, específico. E não tem um método. E aí você consegue visualizar no seu planejamento quantas aulas você deu com material, quantas não tiveram material, quantas foram em pé, quantas foram sentadas, quantos exercícios específicos para determinada área. Você vai mensurando, melhorou a queixa de sobrecarga, de tensão na coluna cervical, mas o pessoal fica muito tempo sentado e pediu mais exercício para a coluna lombar. Você vai mexendo no seu planejamento. Então, ginástica laboral é um desafio diário, semanal, mensal, e que assim, não tem... Olha, eu posso falar, eu dou aula há 25 anos e nunca me faltou ali opções. E tomar muito cuidado com a criatividade, porque às vezes com a vontade da criatividade, inventa aí uns exercícios, coloca umas músicas e acaba fugindo do objetivo do programa. Então isso também é importante. A criatividade, ela só é bem reconhecida quando ela traz resultados quantitativos e qualitativos dentro do seu objetivo. Isso já nos difere bastante de qualquer outro profissional, por exemplo, porque ele pode ser mais criativo que tu, mas ele não é científico quanto tu, assim, né? Então, ginástica laboral não é criatividade,
até pode ter, né? Enriquece bastante as aulas, claro, né? Mas não é a base. A base é o conhecimento técnico, científico e a metodologia correta para a aplicação da atividade. Olha, eu posso dizer por experiência, quando começa todo o programa de ginástica laboral, e eu ouvi isso uma vez de um grande amigo, que hoje eu tenho a honra de chamá-lo, né, de amigo após anos aí de convivência, pessoal, acadêmico e profissional, e foi meu orientador também no mestrado, que é o Dr. Abdala Show Júnior. Ele falou assim: Valquíria, inicialmente, qualquer profissional, qualquer exercício vai dar resultado na ginástica laboral, porque o funcionário está tão sedentário que só dele levantar e descer o braço, ele já está mexendo na articulação do ombro, ele vai melhorar. Mas ele só vai ter a melhora efetiva e continuar progredindo se o profissional tiver técnica. No começo a adesão é 100%. Aí depois a adesão começa a cair, porque todo mundo já conhece o professor, conhece o programa, perdeu, né, o encanto da novidade. Aí o que o professor, o profissional faz? Aula com bolinha, aula com bexiga, aula com não sei o que, aula do Dia das Mães, aula especial. Ele começa a criar algumas estratégias de motivação. Ótimo, o programa sobe um pouquinho. Só que depois você não tem mais o que inventar, o que criar, porque você está num ambiente corporativo com limitações. A adesão cai de novo. O que vai sustentar o programa? A única coisa que vai sustentar o programa é o conhecimento técnico-científico. Sem conhecimento, você não consegue argumentar, você não consegue criar aula nova, você não consegue renovar. Por isso que a gente precisa se atualizar constantemente, todos nós. Né? Não é uma coisa sem fim. Sim, o tempo inteiro. O tempo inteiro. Excelente. Muito obrigado por participar, por compartilhar. As pessoas que normalmente acompanham o nosso canal assim, são sedentas de informação e comentam embaixo. E a gente quer contribuir assim, nada melhor do que uma pessoa com toda essa bagagem, essa experiência para estar. E eu peço para vocês entrarem no site da bgl.org.br. Estamos no Instagram também, ABGL, Associação Brasileira de Ginástica Laboral. Estamos no Facebook também. Participe dos nossos eventos, divulgue os nossos eventos, porque é um espaço onde nós criamos para a gente estar juntos. Crescer, né? E obrigada. Obrigado, então. Tchau, pessoal. Então, acessa lá também meu site, alessandrogonçalves.com.br. Tem artigo, tem material gratuito, tem vídeo. E a gente se vê.